Palmeiras venceu o time do São Paulo por 2-1 na semifinal do Campeonato Paulista de 2026. É assim, pelo campeonato em si não é um jogo que me empolga, né? Eu acho que muita gente, não só na torcida do Palmeiras, mas na torcida dos outros clubes, né, dos principais clubes, como São Paulo, Corinthians, o Santos, não levam o Campeonato Paulista tão a sério, como se levava antes. O Campeonato Paulista já foi um campeonato muito grande. Se a gente voltar no tempo, há décadas atrás, não só o paulista, mas os estaduais no geral eram considerados assim a principal competição do país. Ainda mais se a gente voltar num período que nem existia campeonato brasileiro, então historicamente o paulista ele tinha um peso muito grande, até maior do que o da Libertadores. A gente pode voltar no tempo e lembrar que o Santos do Pelé já abriu mão de disputar, por exemplo, a Libertadores para jogar campeonatos amistosos que davam mais visibilidade, né, para o clube e tudo mais. Então, isso é só um exemplo para a gente ver como que historicamente o contexto dos campeonatos muda em questão de importância. E hoje o Campeonato Paulista não é mais importante como era antes, né? Para muitos hoje é considerado uma competição de pré-temporada, uma competição amistosa e até inútil, né? As próprias instituições acabam tratando assim. Então, pelo torneio em si, não me empolgo, até porque eu sou daqueles que pensam que o campeonato estadual não é parâmetro. Não é porque um time vence o campeonato estadual que ele vai ter sucesso nas principais competições do ano. Mas o que me deixa muito satisfeito por hoje foi ter vencido um adversário como o São Paulo. Que na verdade eu fico mais feliz até quando o Palmeiras vence o São Paulo do que quando ele vence o Corinthians, né? Porque o torcedor são paulino é muito hipócrita e muito arrogante e muito soberbo. A gente sabe muito bem disso. E quando o Palmeiras vai lá e vence com uma polêmica de arbitragem, eu fico ainda mais feliz, né? Porque a vida inteira o São Paulo prejudicou a gente, né? Dentro de campo. E agora eles querem reclamar como se nós fôssemos os vilões e eles fossem os bons samaritanos. Então, hoje teve o combo, né? Que pena que a árbitra ainda marcou um pênalti inexistente pra gente, né? Porque eu queria que o Palmeiras saísse como o grande vilão da partida. Muito mais do que já tá saindo, né? Enfim, falando do jogo, né, deixando as brincadeiras de lado, foi um bom jogo do Palmeiras, especialmente no primeiro tempo. O Palmeiras ele começa pressionando e pressionando muito bem nos primeiros minutos. Não é à toa que faz o gol. Nessa hora aí o Maurício e o Abel calaram a boca de muita gente, né? Porque quando sai a escalação e a gente vê o Maurício de titular, muita gente chiou, eu inclusive, não vou negar isso, porque a gente imaginava, né, e queria que o Arias começasse de titular na vaga do Maurício, que realmente não vinha jogando bem. Ele tinha uma função tática ali para ele cumprir, mas no geral não conseguia se destacar. E não é querendo tratar ele como vítima, eu acho que o Maurício realmente não joga tudo que ele poderia jogar. Mas essa função tática que ele tem, esse posicionamento que ele tem dentro de campo, acaba atrapalhando um pouco, né, o jogo dele, porque ele fica muito preso à ponta e a funções defensivas, né? Mas ele acaba fazendo gol na jogada do Vitor Roque, a bola sobra para ele, ele faz o gol. Como eu disse, o Palmeiras nos primeiros minutos controlava bem as ações do jogo, marcava na frente, pressionava. E o São Paulo com muita dificuldade para jogar a bola, né, para fazer a sua transição, para sair jogando. A falta do Danielzinho hoje no primeiro tempo realmente foi o que fez a diferença para o São Paulo, porque o Luan iniciou no lugar dele, e aí eu não tenho nada contra o Luan, eu inclusive acho ele um bom jogador. Só que teve problemas físicos, né? E há um bom tempo não consegue jogar em alto nível. O que é uma pena, né, pra ele, porque é um cara que eu acho que teria potencial pra ser um jogador assim melhor e pelo menos mais regular, que atuasse com mais constância. Mas realmente parece muito fora de ritmo, né? E pro São Paulo fez a diferença, né? Não ter o Danielzinho hoje em campo. Apesar de ter o Marcos Antônio, mas realmente o Danielzinho ele inicia muito bem no time de São Paulo, ele vem surpreendendo. É um jogador que mantém no São Paulo um nível muito bom, parecido com o que ele apresentava lá no Mirassol, né? Eu imaginei que talvez, por estar jogando em um clube de outra magnitude, de outro tamanho, né? De outro patamar, talvez ele sentisse, mas até aqui ele vem dando bem a conta do recado, né? E, tanto que fez falta hoje pro time de São Paulo no primeiro tempo. E foi o primeiro tempo que o Palmeiras controlou muito bem o jogo com e sem a bola.
Eu não sou muito fã disso que o Palmeiras faz, de começar pressionando, fazer um gol e depois baixar a guarda. É algo que me incomoda, não é algo que eu, como treinador, se eu fosse treinador, não é algo que eu faria com o meu time. Mas para mim o problema maior é a dificuldade que o Palmeiras ainda tem na construção. O Palmeiras ele tem uma dificuldade em aproximar o time para jogar. Por mais que a gente veja uma melhora na saída de bola, uma melhora na troca de passes, é um time que falta jogar mais junto, se aproximar mais quando tem a bola. Ter essa organização e essa compactação ofensiva quando tem a bola. Porque o Palmeiras ainda é um time muito ansioso quando recupera a bola. Recupera e já quer fazer ela chegar no ataque o mais rápido possível. E muitas vezes isso dá certo. Eu acho que hoje é um jogo que até se desenhava para isso, para o Palmeiras tentar vencer o São Paulo e matar o jogo nas transições. Mas não é em todo lance que isso tem que ser repetido, né? Então eu acho que é algo que tem que ser trabalhado e melhorado. Essa ansiedade que o Palmeiras tem de pegar a bola, já querer chegar no ataque de uma vez. Falta mais tranquilidade, né? Falta mais a chamada pausa no time do Palmeiras. E eu acho que eu falei São Paulo, se eu falei São Paulo, perdão, é Palmeiras. O único finalista, né? Entre os dois. E o primeiro tempo é isso, é muito bem controlado pelo Palmeiras. O segundo tempo é um jogo muito nervoso e até meio caótico, muito por conta, perdão, das situações envolvidas. Tá um calor do caramba aqui. Muito por conta das situações envolvendo a arbitragem. A gente tem a polêmica do lance do Gomes. Eu vou passar pela arbitragem aqui bem rapidinho, porque eu não sou muito de falar de arbitragem, nem quando é a favor do Palmeiras, né? Quando é contra, né? Eu fiz essa piadinha no início de que ganhar roubado deles é legal, mas falando sério, o lance do Gomes me pareceu pênalti, a árbitra não deu. Depois ela dá um pênalti pro São Paulo pra simplesmente compensar, né? Na hora, até no ao vivo, eu tive a impressão de que tinha sido pênalti, mas olhando depois o replay, não foi pênalti. Ela deu o pênalti do Marlon Freitas simplesmente para compensar no lance que ela não tinha marcado do Gustavo Gomes. O que é uma pena, porque eu acho que é uma árbitra que vinha fazendo uma boa partida. Uma partida boa, ela vinha pitando bem, controlando bem. A partir desses dois lances, eu acho que ela perde o controle do jogo e é uma pena o nível das ofensas que essa árbitra sofreu no jogo de hoje. Eu sei que o vídeo não é pra isso, eu não tô aqui pra falar de questões sociais ou nada do tipo. Meu canal também não é disso, eu não sou nenhum especialista, né? Mas é uma pena, né? Porque a gente ouviu o nível das ofensas que essa árbitra recebeu e a gente sabe que, por mais que ela tenha errado, isso tem muito mais a ver com ela ser mulher do que ela ter errado, do que pelo fato dela tá fazendo uma arbitragem ruim. Mas eu não vou me alongar muito nesse assunto, mas é uma pena, né? A falta de respeito. E o Palmeiras faz o segundo gol depois desse lance do Gomes, que é uma bela jogada, uma jogada bem trabalhada, que termina com o gol do Flaco, que no primeiro tempo vinha mal, tomou até uma bronca do Marlon Freitas, né, na descida pro vestiário. Marlon Freitas que fez uma boa partida e tem esse aspecto de líder, né, esse aspecto de liderança. Eu acho que ele tem tudo para fazer sucesso aqui no Palmeiras, né? Muito por conta disso também, dessa característica que ele tem, dessa personalidade que ele tem. E o Flaco no segundo tempo vai lá e faz o gol, muito importante. Ele, mesmo jogando mal, consegue, né, fazer o gol, mostrando como ele vem se tornando um jogador cada vez mais decisivo e importante pro time do Palmeiras dentro de campo. Daí a gente tem o lance do pênalti, que o Caleri bate até mal, eu acho. A bola acaba passando ali, o Carlos Miguel não consegue pegar. Se o Galvão Bueno estivesse na transmissão, ele ia falar do Goicoechea, né? Que o Goicoechea esperava os pênaltis mal batidos no meio para ele fazer a defesa. Mas enfim, o Carlos Miguel saiu, o Caleri chutou meio de qualquer jeito. Ele chutou para onde o nariz dele estava apontado e a bola acabou entrando, né? Na reta final teve até um abafo do São Paulo. O São Paulo tentou ir com tudo para cima. O Abel fez as substituições para tentar, como ele mesmo diz, refrescar o time e dar mais recomposição defensiva. E hoje eu acho que, no geral, o Abel mexeu muito bem no time. Eu acho que não tem do que reclamar hoje do Abel. Eu acho que ele fez uma boa partida. A escalação funcionou, as substituições funcionaram, o jeito que o time se posicionou em campo nas diferentes fases do jogo funcionou. E defensivamente foi um jogo que o Palmeiras não sofreu tanto, né? Porque a gente comenta muito que o time do Palmeiras tem muitas dificuldades
defensivas, é um time que marca mal a transição, é um time que dá espaços, é um time que muitas vezes não consegue encaixar sua marcação individual, é um time que tem problemas para marcar nas laterais. Eu acho que hoje o Kelvin e o Piquerez fizeram uma partida ok, segura, não comprometeram. Gomes e o Murilo muito bem, protegendo a área. A entrada da área do Palmeiras hoje não esteve tão desprotegida quanto outros jogos. Eu acho que nesse sentido o Palmeiras ele se posicionou bem e se comportou muito bem. Então é algo que eu sentia falta, né? Porque no ataque, na fase ofensiva, é óbvio que o Palmeiras ele vai performar porque tem sempre grandes jogadores. Então mesmo que o técnico do Palmeiras arme o pior plano ofensivo do mundo, o Palmeiras vai conseguir chegar pelas individualidades que tem. Mas na defesa a situação já era um pouco mais complicada. E nesse jogo o Palmeiras se comportou bem, tomou o gol por causa de um pênalti maluco, né? Enfim, é uma pena essas coisas que acontecem no futebol brasileiro, é uma pena que o futebol brasileiro seja essa grande palhaçada, né? Nesse sentido. Ainda precisamos evoluir muito nessa parte. Mas foi um jogo que o Palmeiras se defendeu bem e se protegeu bem e mereceu a vitória. Essa que é a verdade. Polêmicas à parte, o Palmeiras mereceu. Foi um dos grandes jogos do Palmeiras no ano, foi um dos jogos mais assim seguros e é animador. Como eu disse, não cria parâmetro para nada, porque é campeonato estadual e eu já falei aqui a minha opinião sobre o campeonato estadual, mas dá uma esperança de que melhore algo, até porque do início do ano para cá o Palmeiras vem mostrando uma evolução, isso é inegável, né? Isso aí a gente não pode negar, porque se eu estiver negando aqui eu vou estar brigando contra a imagem e eu vou perder a credibilidade na minha opinião. Eu tenho que ser justo. Quando eu critico é porque o time merece. Se eu estou elogiando é porque merece ser elogiado. E realmente vem mostrando uma evolução. Eu acho que a decisão vai ser difícil diante do Novo Horizontino, ainda mais que o Novo Horizontino decidindo em casa. O Novo Horizontino vem sendo realmente o melhor time do campeonato. Eu acho que é o time mais organizado do campeonato até aqui. Mas obviamente não é favorito, né? Independente disso, não tem como. Ninguém coloca o Novo Horizontino como favorito diante do Palmeiras. Mas acho que vai ser uma final muito difícil, muito complicada. E vai ser muito importante o Palmeiras fazer um bom resultado na ida. Porque na volta vai ser complicado. Na volta, jogar lá no estádio dos caras tá sendo osso duro de roer para qualquer time. E a gente sabe disso, né? A gente perdeu de 4-0. Tudo bem que a gente vai com um time bem diferente do que tomou de 4-0, mas mesmo assim, a gente tem que ficar de olho, tem que se preocupar. Mas enfim, muito obrigado para você que assistiu o vídeo. Como sempre, eu peço seu like, seu dislike, seu comentário, seu elogio, sua crítica. Compartilhe o canal e siga aí nos ajudando a crescer esse canal, para que eu possa bater 1000 inscritos e eu consiga monetizar os meus vídeos, monetizar o meu canal, para que eu ganhe algum dinheirinho aqui, né? E aproveita, eu sei que vocês estão de bom humor porque o Palmeiras ganhou, então vai lá, dá essa ajuda aí. Eu ia falar caridade, mas não é caridade. Dá essa ajuda aí, porque palmeirense ajuda palmeirense. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom fim de domingo, uma boa semana. Até o próximo jogo aí, até o próximo vídeo e avante palestra.